Olá, estamos aqui apresentando um projeto, participante do projeto de extensão Ações em Arte nos tempos da Covid-19, com a exposição Prospecções Afetivas, que foi organizada, né, foi um grupo, né, mas organizado aí pelo professor Arthur Cabral, e gostaria de convidá-lo para falar um pouco sobre a apresentação, né, sobre esse projeto, e a gente iniciar aqui uma conversa dos participantes, dos projetos apresentados e da relação entre arte e tecnologia. Seja bem-vindo, Arthur. Oi, boa noite. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Então, como você já deu uma breve explicação, né? Esse projeto fez parte desse programa de extensão, né? Desse grande projeto de extensão, arte em tempos de Covid, né? É isso. E pensando a partir desse projeto, a gente pensou em propor uma exposição. Eu e mais um grupo de alunos da graduação e mais alguns professores do departamento, né, do Instituto de Artes aqui da universidade, ambos ligados ao laboratório Media Lab, né? E a gente pensou em propor essa exposição, que é uma exposição online, e a gente convidou alguns artistas para participar, em maioria artistas que trabalham com arte computacional, e é uma exposição interativa. Tem algumas obras também generativas, outras interativas, e basicamente online e através de um site, né, que a gente desenvolveu. Arthur, você vai compartilhar a tela com a gente? Eu vou Algumas dessas compartilhar a peças, tela. dessas obras, elas foram produzidas, elas já eram produções dos artistas participantes ou algumas foram pensadas para esse momento? É interessante você perguntar isso. Tem obras variadas, né? Teve algumas que a gente selecionou, que a gente achava que tinha. O nome da exposição ficou Prospecções Afetivas em Tempos de Pandemia. Então, tinha algumas obras que a gente achava que conversava, né? Algumas obras que não são atuais, mas a maioria foi feita justamente pensando a partir dessa proposta, né? De pensar essa relação de isolamento nesses tempos de pandemia. É, como que ficou final, né? Então esse é o website da exposição e a gente entra aqui, tem um pouco falando sobre a exposição, a ficha técnica, um textinho que a gente fez, e aqui são as obras, né? Dá para perceber aí que tem alguns trabalhos de artistas da própria universidade, como o Alexandre Rangel, como o Mark, o Guto, que é professor na pós-graduação, e também alguns trabalhos de artistas internacionais, alguns já bem consagrados assim no meio, por exemplo, a Lauren e o Nick Brice, que já estão no circuito e já são personalidades assim e entraram até para a história assim da arte computacional, apesar de terem trabalhos bem recentes. Eu acho que é importante a gente pontuar, né, Arthur, o protagonismo que a própria Universidade de Brasília tem, e o Departamento de Artes, nessa relação com arte e tecnologia, né, no campo da pesquisa, aí que foi durante muito tempo, né, comandada aí pela professora Suzete Venturelli. Estou vendo aqui o Guto Nóbrega, ele é professor da UFRJ, né, e faz essa Uhum, duplicidade aqui com a Universidade de Brasília também, não é isso? uhum. Se você quiser É. comentar. Então, aqui a gente Então, tem alunos da pós-graduação, né, ou que terminaram, né, que desenvolver as suas pesquisas aí nessa área, não é isso? sim, é interessante você falar isso, né, de que a professora Suzete Venturelli tem um trabalho bem importante assim dentro da universidade, né, de fomentar essa área de arte e tecnologia, mas é importante a gente lembrar também que inaugurou a nossa pós-graduação, né, a linha que começa a nossa pós-graduação em arte e tecnologia. Tem alguns alunos egressos que estão dentro dessa exposição, inclusive alguns professores, inclusive até a professora Suzete Venturelli, acho que ela está aqui na segunda página, e, e alguns professores estão vinculados
a pós-graduação também, e tem trabalhos feitos em parcerias também com alguns alunos da graduação. Então, acho que gera uma miscelânea assim, bem legal de trabalhos, tanto de pessoas que não estão tão dentro do meio acadêmico, né, alguns artistas, tanto do núcleo internacional, nacional, professores, alunos de pós-graduação e alunos da graduação também. Eu queria abrir aqui uma obra só para a gente dar uma olhada, pelo menos as mais interativas, né? Alguns trabalhos tem trabalhos desde fotos, que são estáticos, outros que são animações, outros que têm um pouco de interatividade. Esse aqui, por exemplo, do Alexandre Rangel, ele é uma animação que ela sempre se comporta de uma forma diferente, né? Então, cada vez que a gente abrir aqui, a obra vai estar executando de um jeito diferente, que a gente pode clicar aqui para ter mais informações sobre a obra. No caso, ele fez um vídeo. Eu acho muito interessante também essa Expire aqui do Eve, que tem uma questão também interativa, que funciona com som. Eu acho que como eu estou aqui na videoconferência, não vai o meu som, mas aí a gente vai falando e vai construindo uma imagem aqui, né? E tem outros que são mais estáticos, outros que são trabalhos que fogem até dentro desse texto do website. Por exemplo, tem esse aqui da Regiane Cantoni, que é um Instagram que ela fez. Então, tem trabalhos que saem também um pouco dessa plataforma, né? Então, são bem variados. E as pessoas ainda podem visitar esse espaço e ver as obras? Como está isso? Pode sim. É só entrar nesse site aqui, prospecçõesafetivas.medialab.nb.br. A intenção é a gente deixar o máximo que a gente conseguir o site online. E aí aqui as pessoas podem acessar as obras, podem ler um pouquinho mais sobre a exposição aqui, ver a ficha técnica. Tem também um livro de assinaturas aqui para a gente ter um controle também das pessoas que estão participando. A lista de todos os artistas aqui participantes da equipe também. E, Arthur, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi a experiência, né? Eu acho que é inevitável a gente falar dessa relação de como que a gente entende, né? E eu tenho também enfim, interesse em uma pesquisa nisso, que é relativa a como que a gente pensa o próprio ambiente, né? Não pensar a migração, né? A relação do que seria a nossa realidade, ou o que a gente está acostumado aqui, migrando para o espaço de uma galeria online e tal, mas pensando as especificidades técnicas desse ambiente. E aí, vocês organizaram também um vernissage online, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa relação, né? Ao mesmo tempo que se entende, digamos assim, os protocolos que existem, né? Dentro, por exemplo, do ambiente das exposições, né? Então, a vernissage é um deles, mas de que forma que quando se imagina e experiencia o ambiente, quais são as novidades que aparecem, quais são essas especificidades, né? Então, como você falou, não dá para a gente fazer uma conversão, né? A gente tenta, quando a gente traz esse tipo de projeto para essa outra mídia que é virtual, a gente tem que pensar praticamente tudo de novo e tudo se torna uma coisa diferente. A mesma coisa da vernissagem, né? A gente colocou esse nome de vernissagem, né? Justamente para atrair a galera e para ser um momento de confraternização entre a gente, mas funciona de uma outra dinâmica na web, né? O que a gente fez? A gente chamou alguns artistas que trabalham com live code. Live code é um processo de criação de música em tempo real através de código. E tem tudo a ver com o que a gente está com essa outra plataforma, né, com essa questão de interatividade computacional. E a gente fez uma transmissão no YouTube como se fosse uma espécie meio de show, assim, para as pessoas poderem se encontrar. Agora, o interessante, porque a nossa expectativa era mais de ser uma confraternização de abertura, né? E a gente queria muito que as pessoas se entrosassem, conversassem entre elas, se divertissem, né, e tal, mas a gente não imaginava que aconteceu o que aconteceu, que as pessoas começaram a se encontrar no chat, assim, né, o chat do YouTube, né, a gente fez pelo YouTube. Então a gente via ali no chat pessoas que estavam um tempo sem se falar e trocando, por exemplo, contatos. Então,
uma pessoa, você está aqui, fulano, é você de tal lugar? Nossa, perdi seu contato, me passa seu e-mail, e as pessoas conversando, bom te encontrar, bom estar aqui e tal. Então, eu acho que as pessoas já estavam nessa ansiedade de se encontrar, né, devido à pandemia, e eu acho que cumpriu essa função, né? E a gente ficou, foi inusitado, a gente não esperava, mas também foi bem divertido e, de Uhum, certo lado, até emocionante. uhum. E agora eu fiquei curiosa, de te perguntar, exatamente qual é a tua, onde você transita na sua produção artística, envolvendo aí a tecnologia, né? Como é que você se entende aí dentro da tua realização? Legal. Então, esse aqui é meu trabalho que eu apresentei aqui, é uma visualização de dados, né, de casos de mortes e óbitos, né, devido à pandemia. E eu acho que a minha localização na verdade, eu vim do meio que era mais técnico do que artístico, né? E nas artes eu acabei me encontrando, eu fui pulando de vários cursos até encontrar na arte. Então eu até meio incentivado pela professora Suzette, eu assumi essa postura de artista computacional, né? Porque a mídia que eu sei trabalhar é essa e meus trabalhos todos são dentro desse campo de arte computacional, e a minha formação também foi, eu tendi para esse lado, né? Eu fui desde a graduação, eu fui fazendo os meus trabalhos seguindo essa linha. Então, meio que eu já comecei primeiro nessa parte técnica e depois descobri a potência que isso era como uma linguagem e comecei a experimentar de forma artística, assim. Diferente dos outros colegas que eu conheço que acabaram vendo na tecnologia uma oportunidade, né? O meu já tinha o domínio da linguagem, né? Tanto que eu assumo também um papel de artista programador, né? Que cria o próprio código, né? Trabalha a linguagem ali crua do código. Então, parte na verdade, desse meu conhecimento técnico como linguagem e a minha vontade de me expressar e a linguagem que eu tenho mais facilidade de me expressar é essa linguagem computacional. Bacana. Eu vou fazer uma última pergunta, assim, mas você fica à vontade para comentar e a gente abre aí para alguns comentários, quem queira participar. Mas eu entendi que você está transitando aí dentro dessa área de programação. Claro que nesse estímulo, né? Eu conheço o trabalho da professora Suzette muito bem, então ela estimula de fato esse aprofundamento, né? É, nesse campo, mas eu me lembro também de algumas coisas que eu vi suas, ainda talvez num Lautec, assim, e talvez não me recordo agora exatamente se eram experiências sonoras, mas eu me lembro um aparelho de celular, coisas que você tinha realizado ainda muito, talvez, num começo assim da sua produção, e aí eu queria saber se também, se você continua mantendo o interesse por essas estruturas, né, que sejam aí de Lautec, ou de, talvez de aspectos de intervenção na sociedade diretamente, né, como é que você vê isso? Então, eu acho que justamente por eu ter tido esse primeiro contato essas linguagens de programação antes de me aventurar aí, de entrar para o campo das artes, eu tenho bastante interesse nesse outro lado, né, nessa interface entre o que é tecnológico e o não tecnológico, né? Por exemplo, ultimamente eu tenho trabalhado muito com plantas, então como que se dá essa relação entre planta e máquina, né? Se pode haver uma interface para conectar as duas coisas, né? Há uma conexão entre essas duas coisas. Esse abismo entre o artificial e o natural, por exemplo, é algo que me interessa. Do meu trabalho um dos trabalhos que eu fiz como parte da minha pesquisa do mestrado também foi um bloco de concreto e bem assim total low-tech, uma escultura na verdade, só que por dentro tinha toda uma interface ali que conectava com o Twitter e trazia umas mensagens ali, nomes de pessoas desaparecidas e tal. Então eu gosto muito, na verdade, de sair dessa área virtual, né, dessa virtualidade e trazer esse digital para o meio físico. Não sei se fica claro assim.
E aí eu só aproveitando a finalização, né, Uhum. aproveitar a oportunidade também para agradecer as pessoas que ajudaram, né, nesse projeto da exposição, a própria Suzete, que me ajudou todo o tempo, o professor Antenor, que é coordenador do Media Lab, que deu suporte para a gente fazer o projeto, liberou o domínio, todas essas coisas, o pessoal da pós-graduação que ajudou a gente na parte técnica, e os alunos, a Nicássia, a Tainá, o para lá de pessoas que ajudaram a gente durante a execução de toda essa exposição. Tá, ok. Obrigada. Então, eu acho que a gente, enfim, Arthur, muito obrigada pela participação. A gente Eu que está agradeço. então, o site, né, o espaço aí aberto, Prospecções Afetivas, medialab.unb.br, para quem, e um convite, né, para que todos e todas possam entrar e ver um pouco dessa relação e desse campo de pesquisa da Universidade de Brasília na área de arte e tecnologia. Muito obrigada